Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência à elaboração do caderno do aluno de terceira série. Lembrando que se você não assistiu às aulas anteriores, acesse o link na descrição. E essa, pessoal, é a nossa penúltima aula aí do segundo bimestre, tá? Semana que vem nós vamos finalizar a nossa playlist de segundo bimestre. Então, por você ser aluno da terceira série, sabe que você tem que ter uma bagagem muito grande de conhecimento para os vestibulares. Caso seja necessário, cara, revise a playlist completa, assista as aulas novamente, porque você precisa de muito conteúdo e ter propriedade aí na hora de elaborar uma avaliação, beleza? E abrindo então o nosso caderno do aluno, pessoal, nós vamos desenvolver aí ao final da página 44 a atividade 2F apenas, tá? É sugerido para nós um link aqui do Brasil Escola, que vai falar sobre deslocamento de equilíbrio. Eu até vou deixar esse link na descrição do vídeo para que você acesse e utilize esse material para fazer a leitura dele, beleza? Para agregar um pouco mais de conhecimento, mas nós vamos discutir o que é deslocamento de equilíbrio na aula de hoje, certo? E é colocado duas perguntas para você responder. Então, se você quer entender se essa aula foi eficiente, se você conseguiu entender a proposta da aula, o conteúdo que foi desenvolvido, basta você analisar os dois itens e responder eles com propriedade ao final da aula, né? O primeiro diz o seguinte: explique o que é um deslocamento de equilíbrio e quando ele ocorre. Então, se você sabe o que é e de que maneira ele ocorre, cara, você já entendeu 50% da nossa aula. E por último, quais são os fatores que podem promover o deslocamento de um equilíbrio químico? Aí você vai perceber que esses fatores são os mesmos fatores que discutíamos lá na aula de cinética, né, sobre fatores que alteram a velocidade de uma reação. Só que agora nós não vamos trabalhar com a velocidade em si, tá? Nós vamos trabalhar com o rendimento de uma reação de equilíbrio químico. E por último, explicar cada um deles, tá bom? Como cada um funciona, beleza? Bom, pessoal, então para dar início à nossa aula, tá? O tema de hoje é deslocamento de equilíbrio químico. De alguma forma a gente precisa entender o que é esse deslocamento, mas se ele acontece dentro de uma reação de equilíbrio químico, tá? E aí nós vamos fazer primeiro uma revisão, né, para lembrar alguns conceitos importantes sobre uma reação de equilíbrio químico. Mas se você não lembra desse assunto, se ele ainda está muito vago na sua cabeça, eu peço para que você acesse a nossa playlist do primeiro bimestre a partir da atividade 2 e vá estudando aí, revisando o conceito de equilíbrio químico, beleza? Bom, pessoal, então uma análise que a gente precisa fazer na reação de equilíbrio químico é que é uma reação onde os reagentes e produtos coexistem, ou seja, é uma reação que ela nunca vai ter 100% de produto, o rendimento dela sempre vai ser menor. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando você vai no mercado e compra massa de bolo, né, na embalagem às vezes vem a figura representativa ali do bolo. Ela até coloca alguns objetos próximos, tal, um copo, alguma coisa. Então, pelo desenho que vem na embalagem, você consegue até prever o tamanho do produto, do bolo que você vai formar. Agora, imagina só que você compra a massa, utiliza as medidas necessárias dos ingredientes, faz tudo certinho de acordo com o que está na receita e no final você tem só metade daquele bolo. Então, peraí, alguma coisa está errada. Eu esperava criar um bolo maior, mas olha o que aconteceu. Criei menos do que eu queria, né? Foi um rendimento menor do meu produto aqui. Só que aí, pessoal, alguma coisa está errada, né? Porque utilizando as quantidades necessárias de ingredientes, de fermento, é para se obter aquele produto de acordo com a ilustração da embalagem. Agora, no caso da reação de equilíbrio, isso não acontece porque você tem menos reagente ou mais reagente. Pelo contrário, mesmo que você utilize proporções exatas, proporções estequiométricas, ainda assim a reação ela sempre vai ter menos produto do que o esperado. E por quê? Porque durante a reação, conforme ela vai acontecendo e o reagente se transforma em produto, que é o que nós chamamos de sentido direto, esse produto também se converte em reagente, que é o sentido inverso. Então, a reação de equilíbrio químico ela vai partir sempre nos dois sentidos. Enquanto o reagente se transforma em produto, o produto se transforma em reagente, que é justamente o que eu explicava para você lá no primeiro bimestre, na reação da garrafa de refrigerante, né, do ácido carbônico se transformando em água e gás carbônico e esses produtos se convertendo novamente no ácido carbônico, beleza? Então, pessoal, esses são conceitos simples que a gente precisa retomar, relembrar. E o que é importante nessa aula, tá? Disso tudo que eu te falei, lembra, cara, reação de equilíbrio químico tem rendimento baixo. Eu nunca vou ter 100% do produto, tá? Nós já vamos analisar isso no segundo gráfico. Mas o primeiro gráfico, ele vai trabalhar uma coisa importantíssima para mim,
que é o momento em que o equilíbrio químico é atingido. Nós entendemos, pessoal, analisando essa linha azul, que essa linha indica a velocidade da transformação dos meus reagentes em produtos. Por que essa velocidade é alta? E por que a velocidade dos meus produtos aqui no instante inicial é zero? Porque inicialmente não há produto. Quando você vai fazer um bolo, o que você tem primeiro? Os ingredientes, né? Você não tem o bolo pronto, já. Você pega todos os ingredientes, o bolo vai aparecer depois, conforme você mistura tudo, coloca lá no forno e ele começa a crescer. Mas inicialmente você só tem reagentes, você só tem ingredientes. Então a gente observa que a linha azul ela tem uma velocidade alta inicialmente porque só tem reagente ali reagindo, mas produto eles não existiam. Conforme o processo vai passando, a velocidade dos reagentes vai diminuindo, porque não tem mais só reagente ali, os produtos começam a aparecer, então a velocidade dos produtos vai aumentando até o momento em que essas velocidades se igualam. Quando a velocidade em que o reagente se transforma em produto e o produto se transforma em reagente é igual, se iguala, nós temos um momento em que o equilíbrio químico é atingido, tá? E por que eu estou retomando isso, pessoal? Porque, de certa forma, o deslocamento de equilíbrio ele vai agir diretamente nessas velocidades. Ele vai tentar, de alguma forma, alterar essas velocidades para deslocar o equilíbrio químico, tá? Não vai ser o foco da aula falar sobre velocidade, tá? A gente vai falar sobre rendimento, mas é importante que você saiba que esse rendimento ele é alterado devido às velocidades serem alteradas. Ponto, tá? Isso é muito importante que você saiba. E já no segundo gráfico, a gente observa as concentrações, que são o quê? São as quantidades que eu tenho. Então eu observo que inicialmente a minha linha azul, que representa os reagentes, eu tinha uma quantidade alta, tá vendo? Onde ela está aqui, ó, dentro do nosso gráfico. Então eu tenho uma quantidade altíssima de reagentes, por quê? Porque só tem reagente, então do que eu estou utilizando 100% é só reagente no início da minha reação. E produtos aqui, eu observo pela linha verde, é zero, não existia produtos. Conforme o tempo vai passando, a quantidade de reagentes vai diminuindo, porque elas começam a se transformar em produto, e o produto, a sua quantidade vai aumentando, porque ele começa a ser formado. Só que chega um momento, pessoal, que é o momento em que o equilíbrio químico é atingido, então eu observo que elas se mantêm constantes, tá? Só que o que dá pra gente analisar nesse gráfico aqui, pessoal? Se você observar, lembra, a concentração é quantidade. Olha a quantidade que se manteve constante de reagente comparada à quantidade de produto a partir do momento que o equilíbrio foi atingido, ou seja, que a reação terminou, digamos assim, né? Atingiu o equilíbrio químico, parou ali, não vai se produzir mais, reagente vai ser essa quantidade, produto vai ser essa quantidade, e se eu observar a informação desse gráfico aqui que eu utilizei, pessoal, se a gente fosse pensar num valor hipotético, né, eu diria que entre eles a metade seria 50%, ou seja, eu estou acima de 50% de reagente, sei lá, é como se eu tivesse 75% aqui de reagente ao final da minha reação e apenas 25% de produto. Agora, cara, para que eu vou fazer uma reação se eu vou ter 25% só daquilo? Você já imaginou você usar os ingredientes tudo de um bolo e no final você ter um quarto só do bolo? Caramba, 25% só do que você esperava ter? Não, é uma reação que tem um rendimento baixíssimo, então qual que é a ideia do deslocamento de equilíbrio? É mesmo que eu nunca tenha 100% de produto, mesmo que eu nunca vá chegar a 100%, mas que eu possa ir aumentando essa quantidade. Ah, eu tinha só 25% nessa reação aqui, então vamos pensar, eu posso, sei lá, 40%, 50%, 60%, pô, meu rendimento já está aumentando. Mesmo que eu nunca tenha 100% de produto, mas quanto maior for o rendimento, melhor é. E o que é deslocamento de equilíbrio? É propor para nós um meio de se aumentar o rendimento de uma reação de equilíbrio químico, tá? Ou seja, pessoal, a gente vai analisar que o deslocamento de equilíbrio ele pode acontecer em ambos os sentidos. Isso eu vou enfatizar bastante quando eu desenvolver cada um dos fatores. Mas a ideia de uma reação é sempre obter produto. Então, qual que é a proposta da aula? Buscar um meio de se aumentar a quantidade de produtos formados em uma reação de equilíbrio químico, beleza? E dando sequência na aula, se há um meio de se aumentar o rendimento de uma reação de equilíbrio químico, né, de se obter mais produtos, eu preciso saber quais são esses meios, tá? E os fatores que deslocam o meu equilíbrio químico é a concentração, a pressão, a temperatura e o catalisador. E o que a gente precisa lembrar desses fatores quando estudávamos cinética, né? Fatores que alteram a velocidade de uma reação? Que esses fatores podem ser aumentados ou diminuídos. Eu posso aumentar ou diminuir a concentração, pressão, temperatura, adicionar ou não um catalisador e entender quando se adiciona ou se retira, quando se aumenta ou se diminui, o que acontece com a minha reação, beleza? Porque às vezes nem sempre aumentar um desses fatores vai favorecer o meu produto.
É justamente isso que nós precisamos entender na aula de hoje. Como utilizar cada um deles e entender o que eles fazem em uma reação de equilíbrio químico. E ao utilizar um desses fatores, nós causamos o que nós chamamos de perturbações dentro de uma reação de equilíbrio químico, tá? Que seria o quê? Seria a alteração das velocidades, que isso eu já discuti lá naquele primeiro gráfico. De certa forma, pessoal, que a gente tem que entender que quando esses fatores são utilizados, eles perturbam o equilíbrio químico, tá? E de alguma forma esse equilíbrio, em função da velocidade, ele vai se deslocar mais para a formação de produto ou mais para a formação de reagente. Por quê? Porque uma reação de equilíbrio químico produz os dois. Ela tanto produz produto quanto reagente. Só que pela lógica, por que eu crio uma reação? Para se obter produto. Então nós vamos procurar um meio sempre de aumentar a quantidade de produtos, dessa forma de se aumentar a velocidade no sentido direto, tá? Favorecendo a formação de produtos, tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo os conceitos, não chegamos ainda na parte prática do negócio. E quem propõe esse estudo para nós do deslocamento de equilíbrio, pessoal, é Le Chatelier, que tem o seu princípio que diz o seguinte: quando um fator externo age sobre um sistema que está em equilíbrio, o sistema já está equilibrado, embora a gente sabe que essas concentrações não necessariamente são iguais, a única coisa que a gente sabe que é igual numa reação de equilíbrio químico são as velocidades, tá? Eu posso ter concentrações diferentes, até pode ser que você tenha uma reação que as concentrações sejam 50% e 50%, tá? Mas a ideia não é ter quantidades iguais, né? A ideia é a gente pensar numa reação de equilíbrio químico que tenha um rendimento maior. Então esses fatores, quando eles agem dentro de uma reação que está em equilíbrio químico, eles vão deslocar, o equilíbrio químico, procurando minimizar de alguma forma a ação desse fator que foi aplicado. Por isso que a gente precisa entender cada um deles e o que eles causam aos reagentes ou aos produtos, tá? Pessoal, não é sempre que aumentar a pressão vai ajudar. E nem sempre que vai diminuir a pressão também pode me ajudar. Por isso que eu preciso saber sobre cada um deles e quando eu utilizo, aumentando ou diminuindo, beleza? Bom, pessoal, então nós vamos falar do primeiro fator, que é a concentração. A concentração ela pode ser tanto aumentada quanto diminuída e acaba sendo o fator mais simples de compreender. Por isso que você pode ter certeza que ele não será cobrado de você num exercício, tá? É muito difícil você achar um exercício que vai trabalhar com a concentração. Geralmente é mais temperatura e pressão, por quê? Porque a análise da concentração ela é mais simples, ela acaba sendo até meio lógica. Analisa comigo aqui as 4 possibilidades de se deslocar o equilíbrio químico através da concentração. Então, na primeira, eu posso aumentar a concentração dos reagentes, ou seja, aumentar a quantidade de reagentes. Se eu aumento a quantidade de reagentes, qual que é a função do reagente? Não é de se converter em produto? Então, se eu tenho mais reagente, naturalmente eu vou formar mais produtos. Então, se você tem uma reação que tem um rendimento mais baixo, o que você faz? Você concentra mais os reagentes, joga mais reagente ali naquela reação, que dessa forma você vai ter um rendimento maior, porque você vai deslocar o equilíbrio no sentido direto, Você está desenvolvendo uma ação utilizando de um fator que vai interferir diretamente aí na produção do nosso produto. Agora, se eu diminuo a concentração, vamos analisar assim, essa reação não está em equilíbrio como uma balança? Naturalmente, se eu retiro de um lado, eu vou ter que repor isso que foi retirado. Então, quando você diminui a concentração de reagente, essa reação ela vai precisar produzir mais do próprio reagente, justamente para manter o equilíbrio químico. Então, se eu perguntasse assim para você, olha, se nós acreditamos que uma reação química ela acontece de forma que eu sempre vou tender a ter mais produtos, o que eu faço com a reação? Utilizo uma quantidade maior de reagentes ou menor? A gente acabou de analisar que a ideia é sempre concentrar mais os reagentes, porque assim eu vou ter uma formação de produtos maior, tá? E eu até posso fazer uma análise do produto, mas por que a gente acaba não utilizando esses dois últimos conceitos, tá? Essas duas últimas análises aqui? Geralmente, pessoal, uma reação ela acontece para se produzir algo, então você não tem o produto, tá? Mas enfim, tá? A gente pode até pensar no produto também de duas maneiras. Se eu aumento a concentração de produtos, o que vai acontecer? Eu vou produzir mais reagentes, eu vou tentar manter um equilíbrio. O que acontece no equilíbrio químico? O produto não se converte em reagente, então se eu estou aumentando mais a quantidade de produtos, automaticamente eu vou ter mais reagentes ali sendo formado no sentido inverso. Ou eu posso diminuir a concentração do meu produto, tá? Porque dessa forma eu vou deslocar o equilíbrio para ele mesmo.
Mas essa análise, pessoal, ela acaba não sendo interessante, tá? E é bem pouco provável que ela caia num exercício, tá? Eu diria, pessoal, que o que o exercício pode colocar para você? Ele te dá uma situação falando assim, olha, dentro de uma reação foi aumentada a concentração de reagentes ou de produtos. Ele vai perguntar para você para que lado o equilíbrio químico foi deslocado, ou ele pode propor uma situação de falar assim, olha, utilizando do fator da concentração, como que poderia ser aumentado o rendimento dessa reação? Cara, não tem discussão, aumentando a concentração dos reagentes, tá? Por isso que eu disse, pessoal, isso aqui é tão simples, a análise feita aqui na concentração é tão simples que provavelmente isso não cai num exercício para você, beleza? Bom, pessoal, vou pedir para vocês prestarem muita atenção agora na pressão e na temperatura, tá? Porque a análise aqui acaba sendo um pouco mais criteriosa comparado à utilização da concentração, certo? Então, quando nós falamos de pressão, primeira análise, quando a gente fala sobre pressão de um gás, nós estamos falando ao volume. Então lembra, gases são substâncias que podem se expandir ou se contrair, tá? Diferente do sólido e do líquido que ocupam um espaço específico, os gases eles podem tanto se dissipar, tá, como se contrair. Então eles vão sempre ter a tendência de ocupar todo o espaço que eles se encontram. Então essa é a primeira análise que a gente tem que entender. O que significa, pessoal, que a pressão interfere somente em sistemas gasosos ou substâncias gasosas, tá? Se eu tenho uma reação que apresenta para mim uma substância que seja sólida ou líquida, a pressão não altera essas substâncias. Vai alterar somente os gases dentro de uma reação. Você pode pegar uma reação de equilíbrio químico onde todas as substâncias sejam gasosas, então você vai analisar todas elas, mas você pode pegar uma reação onde eu tenha só os reagentes gasosos ou só os produtos. De certa forma, a pressão só vai alterar os gases. Espero que isso tenha ficado muito claro, tá? Agora, pressão pode ser aumentada e ser diminuída. E como nós estamos falando de volume dos gases, o aumento ou a diminuição da pressão vai interferir no volume que eu tenho dessa substância, certo? A gente vai ter que aprender a retirar as informações de um exercício e saber a quantidade do volume que eu tenho dos meus reagentes ou produtos, tá? Essa análise é simples, ela é feita em cima do índice estequiométrico, mas basicamente, pessoal, quando eu sei o volume dos reagentes ou dos produtos, né, o que dá para eu deduzir? Se eu vou aumentar ou diminuir a pressão. Então, por exemplo, quando que eu aumento a pressão de uma reação? Quando os meus produtos apresentam menor volume. Porque lembra que eu falei para você? Qual que é a ideia dessa aula? É procurar um meio de se ter mais produtos. Embora eu possa te dar uma reação onde a pressão está sendo utilizada para favorecer os reagentes. É difícil o vestibular trabalhar dessa forma, né? O vestibular ele sempre vai propor um exercício procurando um meio de se ter mais produtos. Mas, enfim, a gente vai analisar isso depois. Mas, de qualquer forma, quando eu sei que os meus produtos têm um volume menor, a gente já vai fazer essa análise, tá? Como que eu descubro a quantidade do volume. Mas se eu sei que os meus produtos têm um volume menor, eu preciso formar mais produtos. Então o que eu faço? Eu vou aumentar a pressão, porque o aumento da pressão favorece a reação com menor volume. Agora, diminuir a pressão, pessoal, você vai beneficiar a reação com maior volume. Agora, digamos que eu fiz a análise de um exercício e observei que os meus produtos estão em volume maior. Se o produto tem um volume maior, o que eu vou ter que fazer? Vou diminuir a pressão e não aumentar, tá bom? Então é muito importante, pessoal, que você entenda isso, porque o exercício vai te falar assim, dada uma reação onde você tem tantos volumes de gases no reagente e no produto, proponha, né, utilizando da pressão, uma forma de se aumentar o rendimento. Você vai analisar, peraí, o meu produto tem volume menor, como que se beneficia a reação com menor volume? Aumentando a pressão. Ah não, meu produto tem um volume maior, então o que eu faço? Eu vou diminuir a pressão. Pessoal, de uma forma bem simples, para vocês entenderem isso na prática e perceber que não é nada difícil, os volumes são retirados, tá, do nosso índice estequiométrico, tá? Para você que sempre trabalha com aqueles conceitos mais simples, dos valores do balanceamento químico, ou seja, da quantidade de mols. Então eu observo essa reação aqui, lembra que essa seta ela faz a separação do produto e do reagente, então tudo que eu tenho à esquerda da seta é reagente, à direita da seta é produto. Se eu estou analisando o rendimento de uma reação, eu vou tentar sempre jogar o meu deslocamento no sentido do produto, então eu vou propor um meio de jogar o deslocamento do equilíbrio para a direita, né, para o sentido direto, para se obter mais produtos. Agora, pensando na pressão, o que eu tenho que fazer? Aumentar ou diminuir. De que maneira? Analisando o volume. Como? Quem tem volume menor, eu aumento a pressão.
Quem tem volume maior, eu diminuo a pressão. Então, para isso, eu preciso saber o volume das minhas substâncias. Só que lembra, volume a gente trabalha só para substâncias gasosas. Então, eu observo que os meus reagentes estão gasosos, né? Nitrogênio, gás, hidrogênio. Então, eu vou considerar os dois. Se um dos dois fosse sólido, eu não ia... Quem for sólido ou líquido, a gente não vai contar. A gente não vai somar o volume das substâncias sólidas e líquidas, somente das gasosas, tá? Isso é uma pegadinha, pessoal, que acontece bastante nos vestibulares, que eles às vezes te dão uma equação onde os reagentes, sei lá, é tudo sólido. Então você só vai analisar o volume dos produtos. Ou ele pode colocar uma substância no reagente ou uma no produto, que seja um sólido ou um líquido. Quem for sólido ou líquido nós não vamos somar, tá? Lembra que pressão é só para substâncias gasosas. E eu tenho o meu produto também, que é um gás, certo? Então vou somar os volumes. Da onde que eu somo os volumes? Dos índices estequiométricos, cara, do valor do balanceamento. É simples. Ou seja, se o gás nitrogênio ele utiliza 1 mol, eu posso converter esse 1 mol em um volume. Mas quem? Quem são os meus reagentes? Gás nitrogênio com gás hidrogênio. Qual é o índice estequiométrico, a quantidade de mols que eu tenho de hidrogênio? 3. Então, 1 mais 3, aqui ó, 1 volume mais 3 volumes é igual a 4 volumes. Só que, peraí, eu quero favorecer a formação do reagente? Não, eu quero favorecer a formação de produto. Preciso achar a quantidade de volumes que o produto tem para ver se ela é menor ou maior que os reagentes, para saber se eu vou aumentar ou diminuir a pressão, tá? No caso do produto aqui é uma substância só, que apresenta 2 mols para nós, que é a amônia, então eu posso converter esses 2 mols em 2 volumes. Então, quando eu acho a quantidade de volumes, pessoal, é uma análise simples em cima do índice estequiométrico, eu comparo. E eu observo, pessoal, que o volume de produto ele é menor que o volume de reagente. 2 é menor que 4. E o que nós falávamos sobre a pressão? Que o aumento da pressão favorece a reação de volume menor. Qual que é o volume menor da minha reação? É os meus produtos. Então, essa reação, para deslocar o equilíbrio a favor do meu produto, o que eu tenho que fazer? Aumentar a pressão. Porque se eu diminuir a pressão dessa reação aqui, eu vou deslocar o equilíbrio a favor de quem? Do volume maior. E quem que é o nosso volume maior? São os reagentes. E eu não quero ter mais reagente, eu quero ter mais produto, beleza? Pessoal, agora nós vamos falar sobre a temperatura, certo? E a temperatura ela vai analisar o tipo de reação que você tem, se é endotérmica ou exotérmica, certo? E como que eu vou saber disso? A primeira coisa, você tem que saber o que é uma reação endotérmica e o que é uma reação exotérmica. Então, fazendo uma revisão aí de primeira série, lembra, reação endo para dentro. Então, significa que a reação precisa de calor. Reações endotérmicas são reações que necessitam de calor para acontecer. Já uma reação exotérmica é uma reação que libera, que produz calor. Então, são reações que não necessitam de calor. Pelo contrário, elas vão liberar, elas vão produzir calor, certo? E há duas formas de eu saber disso, tá? Além de eu reconhecer o processo, igual se eu falo assim para você, pessoal, gelo virando água. Ah, professor, peraí, se o gelo não tiver calor, ele não vai virar líquido, né? Água líquida. Então, gelo virando água é endotérmico. Agora, a água se solidificando e virando gelo. Ah, não, peraí, enquanto a água ganhar calor, ela não vai virar gelo, né? Pelo contrário, ela vai virar vapor de água. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar essa água, retirar o calor que ela tem para ela ficar no estado sólido. Ah, é exotérmico. Além de você reconhecer o processo, que nem sempre a gente vai saber, né, se a reação é endotérmica ou exotérmica, a gente não conhece tudo, eu posso indicar para você, através da representação da energia nos reagentes ou nos produtos. Então, se você pega uma equação em que aparece uma unidade de calor no reagente, geralmente em quilojoules ou quilocalorias, significa que o calor é reagente. Ou seja, reação endotérmica, ela precisa do calor como parte do seu reagente, senão ela não vai acontecer. Se não tiver reagentes, uma reação não acontece. Ou eu posso indicar, por exemplo, uma unidade de calor no produto. Por que o calor aparece no produto? Porque ele é formado, ele foi criado através daquela reação exotérmica. E além disso, pessoal, nós podemos ter também o ΔH. Então você pode ter uma equação e lá no finalzinho da equação você tem o ΔH, que é a variação de entalpia, ou seja, a variação de calor, beleza? Então, basicamente, seria o seguinte, olha, se eu aumento a temperatura, o que eu estou fazendo? Eu estou dando calor para a reação. Então, quem precisa de calor? Reações endotérmicas, elas necessitam de calor. Então, se eu tenho uma reação que ela é endotérmica, que o exercício me diz que ela é endotérmica, ou que ela apresenta energia nos reagentes, ou que o seu ΔH é maior que zero, né? E você fala assim, professor, não lembro disso, né? Por que ΔH é maior que zero?
Quem é maior que zero? Qualquer número positivo. Se é positivo, indica que houve um ganho. Então, se eu tenho uma reação que o exercício falou que ela é endotérmica, dada uma substância exposta a uma determinada temperatura, foi aumentada a temperatura do sistema, tal. Então, peraí, isso já significa que foi ganho calor ali. Agora, se eu coloco, dentro da minha equação uma unidade de calor nos meus reagentes, ou no final da equação eu represento que o ΔH é maior que zero, ou seja, com um sinal positivo, tudo isso indica que essa reação ela é endotérmica. Ou seja, essa reação acontece no sentido endotérmico. Dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura, eu vou dar calor para ela. Agora, se a reação ela é exotérmica, certo? Se ela acontece produzindo calor, liberando calor, como que vai aparecer essas informações para mim no exercício? Eu posso ter a unidade de calor no meu produto, indicando que o calor foi produzido, ou eu posso ter que o meu ΔH é menor que zero. Quem é menor que zero? Valores negativos, tá? Se é negativo, significa que eu perdi alguma coisa. E o que a reação exotérmica faz? Ela perde calor, ela libera calor, tá? A única coisa que vocês têm que saber, pessoal, é que uma reação ela pode ser endotérmica e exotérmica também. Principalmente porque a reação de equilíbrio químico ela acontece em ambos os sentidos. Eu vou dar um exemplo de uma reação para você que não é de equilíbrio químico, mas para você entender a lógica do sentido direto sendo endotérmico e o sentido inverso sendo exotérmico, ou vice-versa. Por exemplo, para que o gelo derreta e vire água líquida, ele precisa ganhar calor. Então, quando eu analiso o gelo virando água líquida, qual que é o sentido? Endotérmico, sentido direto é endotérmico. Mas eu posso pegar essa água líquida, levá-la para o congelador e ela voltar a ser gelo. Nesse sentido contrário, já não é mais endotérmico, é exotérmico, tá? Então é muito importante que você sempre entenda se o sentido que forma o produto é endotérmico ou exotérmico, porque como eu disse, pessoal, geralmente a gente analisa uma reação de equilíbrio químico tentando ter um rendimento maior. E de que forma isso acontece? Deslocando o equilíbrio sempre no sentido direto. Então, se no sentido direto a minha reação for endotérmica, eu vou aumentar a temperatura. Se no sentido direto ela for exotérmica, eu vou diminuir a temperatura, beleza? Bom, pessoal, e para finalizar a nossa aula, o último é a influência da presença de um catalisador. Então, o catalisador ele é mais simples por quê? Ele apenas promove a diminuição do momento de equilíbrio, ou seja, ele faz com que o equilíbrio químico seja atingido mais rápido. É como nós estudamos em cinética quando falava de catalisador. Qual é a função do catalisador? Fazer com que a reação aconteça num tempo menor, tá? Então a ideia do catalisador é fazer com que esse equilíbrio seja atingido mais rápido, mas ele não vai interferir tanto na questão de rendimento, tá? Ele vai alterar ambos os sentidos, ou seja, ele não favorece nenhum dos lados, tá? O catalisador ele pode ser utilizado para que a reação seja mais rápida. Então agora, pessoal, nós vamos para a análise de um exercício para vocês verem como esse conteúdo não é tão difícil não, tá? Ele é bem simples quando se põe em prática isso aqui. Pessoal, então analisem esse exercício comigo. É colocado assim, olha. Um sistema químico a certa temperatura contém os gases. Então nós temos o F2 gasoso. Opa, lembra? Se eu for pensar na pressão, eu vou utilizar essa substância porque ela é gasosa. Tem o O2 e o OF2, certo? Então são três substâncias que estão no estado gasoso. Isso já é uma informação importantíssima para mim, em equilíbrio de acordo com a equação. Então aqui eu tenho a equação, tá? Vou separar até aqui os reagentes dos produtos, porque eu quero deslocar o meu equilíbrio no sentido do produto. Eu quero obter sempre mais produto. Preciso entender o que está do lado do reagente e o que está do lado do produto. E além de saber que essas três substâncias se encontram no estado gasoso, né? Ó, os meus dois reagentes estão no estado gasoso e o meu produto está no estado gasoso, então se eu pensar na pressão, as três vão ter que ser levadas em consideração. Eu observo que aparece para mim nos reagentes a unidade de calor. Isso aqui, pessoal, indica calor. Por que será que essa energia aqui ela faz parte dos meus reagentes? Porque ela é necessária para que a reação aconteça, certo? Se esse calor é necessário, se ele faz parte do reagente, se a reação depende dele, o que caracteriza essa equação? Uma reação endotérmica, certo? Então essa reação no sentido do meu produto, tá? No sentido direto, é uma reação endotérmica. Então eu já consegui analisar duas informações importantes. Que eu tenho um sistema em equilíbrio químico onde todas as substâncias se encontram no estado gasoso e que é uma reação endotérmica. Agora eu preciso saber se eu vou aumentar ou diminuir a pressão ou a temperatura, beleza?
E aí ele coloca assim: analisando o sistema, podemos afirmar que 1. Se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração de OF2 aumentará. Beleza? Então vamos analisar, pessoal, comigo. Se eu aumentar a temperatura, eu favoreço a reação endotérmica. Essa reação, ela é endotérmica? É. Então significa que o item 1 é verdadeiro. Se o calor faz parte do reagente, a reação é endotérmica. Se eu dou calor, pessoal, eu favoreço mais a formação de produto, porque o que faz com que essa reação aconteça é justamente ganhar calor, é uma reação endotérmica. Então o item 1 ele é verdadeiro. Se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração do meu produto vai aumentar, porque se essa reação precisa de calor, ela precisa de calor para quê? Para criar o meu produto. Então o item 1 é verdadeiro. 2. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a concentração de OF2 aumentará. Então, peraí. Lembra que o aumento da pressão favorece o menor volume. Aumentar a pressão favorece o menor volume. Então, o que eu preciso analisar? Se no meu produto eu tenho um volume menor, beleza? Então, o que eu vou observando aqui na minha reação? Os meus reagentes são todos gasosos, tá? Então eu vou somar o volume deles. Observo que de F2 eu tenho 2 volumes e de O2 eu tenho 1 volume. 2 mais 1, isso é igual a 3 volumes do meu reagente, tá? Então o meu reagente apresenta 3 volumes. Agora, eu vou observar o meu produto para comparar se o volume será menor ou maior. No caso do meu produto, pessoal, eu tenho apenas 2 volumes aqui, não tenho mais nenhum produto para somar, então eu tenho apenas 2 volumes de produto. Logo, eu entendo o quê? Que o volume do meu produto é menor. Eu tenho um volume menor no meu produto. E quando eu aumento a pressão, eu favoreço quem? O lado da reação que tem um volume menor. Então, dessa forma, eu entendo que o item 2 também é verdadeiro. Ao aumentar a pressão do sistema, eu vou favorecer justamente a concentração aqui. Vou ter mais produtos, por quê? Porque eu estou favorecendo o lado da reação que apresenta um volume menor. Bom, pessoal, então dando sequência, no item 3 ele coloca assim: se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a constante de equilíbrio aumentará? Aí a gente vai ter que lembrar, pessoal, que a constante de equilíbrio ela só vai variar com a temperatura e não com a pressão. Então isso caracteriza, pessoal, que o item 3 ele é falso, certo? Mesmo que a gente não tenha discutido isso nessa aula, a gente precisa lembrar, tá? A constante ela vai variar com a temperatura e não com a pressão. Mas o que é muito importante que você entenda? Que no item 1 e no item 2, nós utilizamos a análise que foi feita na aula de hoje, que é analisar o aumento ou a diminuição da temperatura e da pressão para favorecer uma reação de equilíbrio químico, tá? Obtendo sempre a formação de mais produtos ali. Se eu tenho um volume maior ou menor, para saber a utilização da minha pressão quando ela aumenta ou diminui. E no caso da temperatura também, analisar o sentido endotérmico ou o sentido exotérmico para saber de que maneira eu vou utilizar o fator da temperatura. E agora, pessoal, o item 4, ele pode ser resolvido com propriedade, porque isso nós fizemos análise na aula de hoje também. Ele coloca: se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração de OF2 aumentará, que é o nosso produto. Tá? E a gente observou o quê? Que o catalisador ele faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido, tá? O momento de equilíbrio ele é atingido mais rápido, mas as concentrações não se alteram. Por quê? Porque ele favorece ambos os sentidos. Então esse item é falso, tá? Ou seja, pessoal, mesmo que o item 3 não tenha sido discutido nessa aula, isso foi falado lá no primeiro bimestre, quando falávamos de equilíbrio químico, mas através da aula de hoje nós conseguimos analisar o item 1, o item 2 e o item 4 com propriedade, que é o quê? Entender que o catalisador não interfere no rendimento, tá? Ele só faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido e dessa forma, pessoal, analisar a temperatura e a pressão, quando elas têm que ser aumentada ou diminuída, e saber analisar também o sentido do deslocamento, se é no sentido direto ou no sentido inverso. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.